Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que equação é essa então? Eu vou dar exemplo com a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se a soma dos coeficientes a, b e c for igual a zero, então uma raiz é igual a 1. Vamos ver isso aí primeiro, uma raiz é igual a 1. Isso qualquer equação polinomial, qualquer grau. Por que igual a 1? Vamos substituir aqui, vou dar um exemplo. Essa equação de segundo grau, menos 6x ao quadrado mais 25x menos 19 igual a zero. Substitua o x por 1. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 6, menos 6. 1 vezes 25, mais 25, menos 19. Essa soma aí dá o que? Exatamente zero. Então, a recíproca também é verdadeira. Sempre que uma equação, no caso aqui no exemplo segundo grau, tiver uma raiz igual a 1, a soma dos coeficientes é igual a zero. E se a soma dos coeficientes for igual a zero, existe uma raiz igual a 1. É o que eu falei aí, ó. Então, se A mais B mais C é igual a zero, uma raiz é igual a 1. E a outra raiz? Não são duas raízes no conjunto C dos números complexos? São duas raízes. O grau da equação, pessoal, indica o número de raízes no conjunto C, conjunto dos números complexos. Então essa equação aí tem duas raízes no conjunto C. Uma delas é 1 e a outra é C sobre A. Mas por que C sobre A? Olha aqui, eu expliquei cá embaixo. Ó. O produto das raízes, está lembrado que o produto das raízes da equação de segundo grau, x1 vezes x2, é C sobre A? Se uma das raízes é 1, quanto que é 1 vezes x2? É x2. x2 igual a quanto? C sobre A. Porque 1 é um elemento neutro do produto. Então isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Ou seja, se você tiver a equação de segundo grau, cuja soma dos coeficientes a, b e c é zero, então uma raiz você já sabe que é 1 positivo e a outra raiz é c dividido por a. Olha o exemplo. 2x ao quadrado menos 45x mais 43 igual a zero. Vamos somar os coeficientes. 2 menos 45 mais 43 dá zero. Então, necessariamente, uma das raízes é 1. E a outra raiz, que nós podemos chamar de x2, é c sobre a. C mais 43 dividido por a mais 2, 21,5. Então, essa equação ela tem as raízes 1 e 21,5. Veja um outro exemplo. Letra B aí, ó. Menos x ao quadrado mais 5,75x menos 4,75 igual a zero. Se você somar os coeficientes, olha aqui. 1 negativo somado com 4,75 negativo dá 5,75 negativo. Ou seja, menos 5,75. Com mais 5,75, a soma dos coeficientes é zero. Quer dizer que uma das raízes é 1 e a outra raiz é C. Quanto que é C? Menos 4,75 dividido por A, que é quanto? Menos 1. Menos dividido por menos dá mais, 4,75. Estão aí as duas raízes da equação. Importante observar isso aí, ó. Uma raiz é 1 e a outra é necessariamente um número real. Como assim, professor? Não tem como a outra raiz ser número imaginário. Por exemplo, vamos pegar um número imaginário, por exemplo, o número imaginário 2 menos 3i. Se esse número for raiz de uma equação polinomial, o que acontece? O conjugado dessa raiz, que é 2 mais 3i, também é raiz, necessariamente. É fácil, inclusive, mostrar isso. Então, como aqui a equação é de segundo grau, se uma raiz é igual a 1, não tem como a outra raiz ser imaginária, porque as raízes imaginárias aparecem sempre aos pares. Aí teria que ser uma equação de terceiro grau, entendeu? Uma equação de terceiro grau pode acontecer isso. Ela ter a raiz 1
e as outras raízes serem duas imaginárias, que são as conjugadas. Mas a equação do segundo grau não, porque ela só tem duas raízes no conjunto C. O grau da equação, o grau maior o grau da equação é 2, a equação de grau 2. Então ela tem duas raízes no conjunto C. Como uma raiz é 1, a outra tem que ser número real também, não pode ser número imaginário. Entendeu isso? Então, e digo mais, número racional. O número racional é real, né? Mas não é possível também aparecer raiz desse tipo, ó. Se uma raiz é 1, a outra raiz, por exemplo, não pode ser raiz de 3 mais 2. Por quê? Porque quando aparece a raiz de 3 mais 2, o conjugado também aparece, raiz de 3 menos 2. Aqui no conjunto dos números irracionais, são as raízes irracionais. Então, quando numa equação aparece uma raiz irracional, por exemplo, raiz de 3 mais 2, o conjugado dessa raiz irracional também é a raiz da equação. Então acontece com as raízes chamadas imaginárias e acontece com as raízes chamadas irracionais. Beleza? Então é isso. Por enquanto é só. Abraço. Tchau, tchau.